Certo, certo, muito bom. Boa noite a todos aí, o volume tá bom? Vamos começar. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou guia e participante na comunidade. Eu participo da comunidade desde novembro de 2015, no dia 17 de novembro. E eu acho que como todos aí que começou, no início sim, eu comecei com um pouco de receio, se a comunidade fosse um projeto que não vai longe e etc. E hoje eu posso dizer que eu tenho plena confiança no sistema. E sei que o sistema tem os seus defeitos sim, tem alguns problemas, mas no geral o sistema é muito bom e tem previsão de funcionar por muito e muito tempo. Depende de nós, tá certo? Bom, eu sei que tem alguns aqui na sala que já conhecem o sistema, no entanto, podem ser, creio que também tem algumas pessoas que não conhecem muito bem. Por isso, eu vou fazer essa apresentação inteira, normalmente, para que também estou gravando a apresentação, para que eu possa depois divulgar essa apresentação. Bom, o que é o MMM Brasil? O MMM é a Comunidade Mundial de Ajuda Mútua, onde os participantes prestam ajuda financeira umas às outras, de livre e espontânea vontade. O MMM não é um banco, não é um investimento. Apesar de todos nós falarmos, vou investir na empresa, eu vou investir na empresa, nós não somos uma empresa ou um banco. E nós também não somos um investimento online. Somos uma comunidade de ajuda mútua, uns ajudando os outros. Nós mesmos estamos ajudando mesmo, e não uma empresa ou um banco. Bom, o MMM Brasil é como se chama agora, mas a ideia foi criada pelo matemático Sergei Mavrod. A ideia já tem 22 anos, ou seja, há 22 anos atrás, o nosso idealizador Sergei Mavrod já fez um sistema semelhante. Inclusive, se a gente pesquisar na internet, a gente vamos encontrar muitas coisas negativas a respeito do nosso idealizador, mas também vamos encontrar bastantes informações positivas. Então, como eu disse, foi criado há 22 anos atrás e como não existia o Bitcoin, ele fazia através de banco. E por ele fazer através de banco, o que aconteceu de os banqueiros, né, que certamente ficarem contrariados com a ideia revolucionária do nosso criador, então assim forjaram uma forma de fazer com que ele ficasse preso. E então ele ficou preso por 4 anos e então se candidatou para deputado e conseguiu ganhar a eleição. Ou seja, se ele tivesse feito tanto mal para as pessoas, como ele teria ganhado uma eleição. E após ganhar essa eleição, ele renunciou ao seu cargo, renunciou ao seu salário, quis apenas ser liberto da prisão para que pudesse continuar com a sua ideologia. Então, na Rússia, com esse novo formato, ele criou o MMM Global, que passou a usar Bitcoin em 2011. E aqui no Brasil, ele passou a divulgar para todo mundo, e aqui no Brasil, chegou em outubro de 2013. Porém, aqui, nossas primeiras transações de doações e recebimentos foram feitos apenas em maio de 2015. Então, aqui no Brasil, estamos desde outubro de 2013, para quem perguntar, tá certo? Certo, Antônio. Hoje é seu primeiro dia no MMM. Bom, eu peço que vocês deixem para fazer perguntas no final da apresentação. Se tiver em mão aí um caderno ou alguma forma de anotar as suas dúvidas, eu possa responder no final da apresentação para que não fique parando muito. Tá certo? Bom, o objetivo do nosso sistema é acabar com esse sistema financeiro injusto e existente no mundo, onde apenas os banqueiros que nada produzem vivem melhor do que quem trabalha duro no dia a dia. E também ajudar as pessoas de todo mundo a ter uma melhor qualidade de vida. O original significa Mavrod's Movement Monetary. Perdão, Mavrod's Monetary Movement. Significa Movimento Monetário do Mavrod, que é o nosso criador. Mas aqui para o Brasil, a gente adaptou para um mundo muito melhor. Merecemos um mundo melhor.
No sistema MMM não há devedores e também não há credores. Não existem hipotecas e nem acordos que afetam o seu futuro. Não existe nenhuma conta central, nenhuma conta bancária central do MMM. Todas as transações são dos participantes. O MMM apenas é o hall de conexão de quem quer doar e quem está solicitando a doação. Em outras palavras, pessoal, não vai existir uma conta onde todos nós vamos colocar o valor e correr o risco da pessoa que gerencia essa conta desaparecer do mapa. Isso não vai acontecer no nosso MMM. Por quê? Porque um participante oferece ajuda e o outro presta ajuda. Vou pegar um exemplo de vocês aqui. No exemplo, o Hélio Lino oferece ajuda e o Antônio Consenza é o que recebe ajuda. E vice-versa. Futuramente o Hélio Lino vai pedir uma ajuda e o Adeildo vai fornecer ajuda. É mais ou menos assim que funciona, porém a nível mundial, graças ao Bitcoin. O objetivo principal é ajudar as pessoas que necessitam e não o dinheiro, tá certo? Bom, como funciona? Eu já passei mais ou menos ali e vou repetir. O participante solicita ajuda e o outro presta ajuda por vontade própria. Mas para receber ajuda, primeiro tem que ajudar um outro participante. Ou seja, para você poder pedir ajuda, um saldo em Mavros. Vocês vão entender mais para frente o que seria o Mavros. Mas para conseguir o saldo em Mavros, você tem que antes fazer uma ajuda para alguém do sistema. Para quem você vai fazer ajuda? Para quem o sistema te indicar. Você se cadastra hoje, entra hoje, cria uma guia para oferecer ajuda, então vai aguardar que o sistema vai ligar você com uma pessoa. Então, quando o sistema liga você com essa pessoa, você vai e faz a doação. Muita atenção nessa parte. O único requisito para os participantes é serem honestos e responsáveis. Peça ajuda financeira quando você necessite e ofereça ajuda quando você puder prestá-la. Por que tem que prestar atenção nessa parte, pessoal? Você não é obrigado a doar. Você não tem uma taxa de inscrição, você não tem uma taxa de mensalidade, você não tem nada disso. Você pode entrar normalmente no sistema e pode ficar o tempo que você julgar necessário, quanto você quiser, sem fazer doação alguma, sem dar direito algum. Porém, se você cria uma guia para você prestar ajuda, você tem que ser bem responsável com isso. Por quê? Porque quando você cria uma guia para prestar ajuda, o sistema vai ligar você com a pessoa. Quando essa pessoa aparecer, que não tem um prazo específico para isso, você vai ter 36 horas para cumprir. Ou seja, você cria o pedido hoje e não vai saber quando essa pessoa vai aparecer. Porque justamente necessitamos de doação. Então não tem um prazo estipulado. Ó, daqui 2 dias você volta que vai ter uma pessoa. Não, isso não existe. Pode aparecer em poucos segundos, pode demorar algumas horas, pode demorar dias e até semanas para que apareça alguém que você faça de fato a doação. Mas quando essa pessoa aparece, você vai ter um prazo de 36 horas para cumprir. Se você não cumpre esse prazo, o que acontece? Você é bloqueado. Tem como você ser desbloqueado? Sim, tem. Mas gera muitos transtornos e demora. Então, por isso, você tem que ser bem responsável nessa parte. Bom, é uma recomendação. É muito recomendado que você faça seu cadastro com a ajuda de um guia para você ter suporte exclusivo 24 horas. Claro que 24 horas é um pouco de exagero, mas enfim, quem me conhece aí sabe que eu fico dando suporte e eu falo nos grupos lado sempre que eu posso, não é 24 horas, mas sempre que eu posso eu estou respondendo dúvidas, estou auxiliando as pessoas, resolvendo problemas. Então, você se cadastra com um guia, você tem essa vantagem. Se você se cadastra sozinho, que dá para a gente fazer isso também, você fica, digamos assim, perdido no sistema. Não tem para quem perguntar, não tem onde recorrer. Por isso que é interessante você se cadastrar com um guia. A maioria dos problemas que chegam a nós são vindas de pessoas que se cadastraram sozinhas e não dispõem desse suporte. Por isso eu ressalto novamente a importância de se cadastrar com um guia. Os guias são pessoas preparadas que vão te auxiliar com qualquer dúvida ou problema. Ô Flávio, no final da apresentação eu vou explicar todas as perguntas que vocês perguntarem, tá certo? Bom, como se cadastrar? É bem simples.
na página principal você vai ter um botão de cadastro. Se você veio com o link de uma pessoa, vai estar constando aqui nesse campo o nome ou o apelido que a pessoa escolheu. Nesse campo já vai estar aqui. Se o campo ou se por acaso a pessoa que o link que você entrou não é dessa pessoa, basta você clicar nesse linkzinho Clear que vai limpar o nome da pessoa aqui. Então você deve colocar o e-mail da pessoa que te convidou. E assim aquela pessoa será seu guia. Então você vem aqui bem simples, coloca seu nome, coloca seu e-mail, tem que ser um e-mail válido para você precisar acessar ele futuramente, um número de celular, não precisa necessariamente ser um celular, pode ser um número de telefone, fixo mesmo, cria uma senha, repete a senha. É muito importante a gente colocar o e-mail do seu guia, o e-mail da pessoa que te convidou e o telefone do seu guia. Ah, mas e se eu não sei? Se você não sabe, você tem que entrar em contato com a pessoa que te convidou e pedir essas informações para que você complete o seu cadastro. Bom, que vantagens você terá dentro do MMM? O seu cadastro é gratuito, como eu disse, não há taxas e nem mensalidades. Você não vai pagar nada nunca. Você não vai ser obrigado a pagar nunca. Você vai fazer a sua doação se puder e se... Quando você faz a sua doação, você tem aumento fixo de 30% ao mês pela ajuda que você prestou. Você pode retirar o seu dinheiro a qualquer momento depois de confirmado a sua ajuda. Para confirmar a sua ajuda, demoram 15 dias. Não importa que você fez a guia hoje e chegou uma pessoa. Se você pagar aquela pessoa amanhã, o sistema ainda vai deixar o seu valor congelado por 15 dias. Após esse prazo de congelamento, você pode pedir ajuda quando você quiser. Você também tem o benefício de receber um bônus entre 1, 5 ou 10% da ajuda recebida se gravar um vídeo de testemunho de recebimento de doação. Como funciona? Você já está cadastrado há um tempo, você pediu uma doação. Suponhamos que você recebeu lá R$200. Então, se você quiser, não é obrigatório, você pode gravar um vídeo de testemunho falando da sua felicidade de ter recebido esse valor. E esse vídeo que você faz, você vai subir no YouTube, pode valer 1, 5 ou 10% de acordo com o vídeo. As regras do vídeo vão estar no pedido da carta da felicidade que aparece para a gente quando a gente recebe uma ajuda. A gente também recebe um bônus de 3% apenas por usar Bitcoin. Por que por usar Bitcoin? Porque a gente também tem a opção de usar conta bancária. Porém, praticamente ninguém usa essa forma. Eu já estou há um ano, há pouco mais de um ano e alguns meses no sistema e até hoje não vi ninguém, absolutamente nenhum participante que esteja usando dessa forma conta bancária. Todos que eu já conheci até hoje usam apenas Bitcoin, que é o mais sensato e ainda nos gera um bônus de 3%, tá certo? Bom, você poderá chegar à guia do sistema e receber bônus adicionais. Para se tornar guia, precisa ser ativo e conhecer muito bem o sistema. Por que precisamos nos tornar guias, pessoal? Bom, não é obrigado a convidar ninguém. No entanto, se você convida um participante, se você convida um amigo, um familiar, você vai receber 10% de bônus pela ajuda prestada pelo participante que você convidou. Por exemplo, o Hélio Lino convida o Devanildo. O valor que o Devanildo doar, o Hélio Lino vai receber 10%. Porém, se o Hélio Lino se torna guia, ele vai receber também nas comissões dos seus níveis. Segundo nível, terceiro nível e assim por diante. Recebe 5% no seu segundo nível, recebe 3% no seu terceiro nível e assim por diante. Para quem não entende de marketing nível e não sabe o que é níveis, eu vou continuar a explicação. Digamos que o Hélio Lino, como eu disse, convidou o Devanildo. Então, o Devanildo seria o nível 1 do Hélio Lino. E vamos que o Devanildo convidou aí o Carlos. O Carlos seria o nível 1 do Devanildo e seria também o nível 2 do Hélio Lino. Sendo assim, se o Carlos doa R$100, o Devanildo ganha 10%, ou seja, R$10, e o Hélio Lino ganha um bônus de 5%.
Alguém avisa o Carlos aí, ó, que está com som, ele que não está ouvindo. Todo mundo está me ouvindo aí? Tá certo, Oderildo Brito. Ah, alguém avisa para ele aí, pro Carlos, que talvez ele apertou o botão de mudo, que fica perto do microfone dele aí. Ó, alguém avisa para ele aí que eu vou continuar. Bom, aqui eu coloquei uns exemplos de bônus só para a gente se atentar a uma coisa. Tanto os depósitos mensais quanto os bônus, sejam eles de referidos, sejam eles da carta da felicidade ou os bônus BTC, todos eles têm um prazo de congelamento. E esse prazo de congelamento varia de um para o outro. Dos bônus referidos são 15 dias, o depósito mensal também é 15 dias. Do bônus BTC, que é o bônus de Bitcoin, por ter usado o Bitcoin, são apenas 24 horas. E o bônus da carta da felicidade são de 30 dias. E, se não me falha a memória, o bônus também, que é o bônus Start, que é aquele bônus que a gente recebe, que eu vou explicar mais para frente, que a gente recebe quando faz uma doação um pouco maior, também é de 30 dias. Bom, como eu disse, bônus de ativação ou bônus Start. Apenas na primeira doação, quando você conheceu o sistema, você nunca doou ainda, a sua conta, digamos assim, está limpa, você não tem nenhum MAVO. Você recebe uma doação de um valor um pouco maior nessa sua primeira doação. Aqui temos um exemplo aqui, se você presta uma ajuda entre 50 dólares ou mais, que dão mais ou menos aqui 170, de acordo com o dólar, 170, 180 reais, você vai ganhar um bônus de 20 dólares. Como eu disse, apenas na primeira doação. Se você entra hoje, eu vou entrar com o mínimo, que eu não sei se funciona, e entra com 50 reais. Aí passa 2, 3 vezes, você viu que realmente funciona, aí você fala, o negócio funciona, eu vou doar R$1.000. R$1.000 está perto aqui, está perto de 1.700. Você recebe o bônus? Não, porque o bônus é bônus Start, apenas na sua primeira doação. Como você já doou 50 no meu exemplo, você não vai receber mais, tá certo? Recebe um bônus de 50 dólares se doar de 500 dólares, que dão aqui por volta de 1.800. Ou seja, se você entra com R$2.000, digamos assim, recebe os 50 dólares de bônus. E recebe um bônus de 100 dólares se prestar ajuda que supere 3.000 dólares, que dão mais ou menos R$10.000. Bom, aqui eu tenho um exemplo de escritório. Quando a gente se cadastra, o nosso escritório é bem simples, ele não tem praticamente nada, ele é bem simplesinho, bem vazio assim, igual tá aí. Tem apenas um botão quero prestar ajuda e outro botão quero receber ajuda. Não devemos usar nesses botões antes de saber perfeitamente como funciona o sistema, justamente porque ele tem umas regras e se você criar uma ordem aí por engano, você pode ser bloqueado por não poder cumprir essas ordens. Meirelise, por favor, faça perguntas na hora que eu terminar. Se você tiver um caderninho aí, tiver como marcar alguma coisa, marcar suas dúvidas, você anote dúvidas. No final da apresentação eu respondo todas, ok? Bom, então o nosso escritório é limpo, como eu disse aí. Então, quando a gente cria uma guia para prestar ou para receber ajuda, vai aparecer para a gente uma guia dessa aqui. Então, não existe um prazo estipulado para aparecer uma pessoa para a gente doar ou para a pessoa doar para a gente. Mas então, após algum tempo, aparece também a guia do participante ou dos participantes que vão fazer a doação para a gente ou que vão receber a doação da gente. Nesse caso aqui, eu pus as duas de exemplo. Quando a gente faz, ou então quando a gente recebe a doação, e ela fica confirmada, aparece esse V verdinho aqui. Então, quando quando acabou de chegar, tem esse botão de play. Se a gente oferecer ajuda, a gente deve apertar o play, concordar e fazer todo o procedimento. Se a gente for receber a ajuda, não precisa fazer nada, apenas aguardar, a pessoa vai confirmar a doação para a gente. Um detalhe muito importante que já causou o bloqueio de uma pessoa por não ter conhecimento. A ordem, na maioria das vezes, vem na nossa mesma moeda, mas pode acontecer de não vir na mesma moeda. Por exemplo, aqui, o participante viu em ZAR.
Eu também não conhecia na época, mas eu pesquisei e descobri. O ZAR é uma moeda africana e ela vale bem menos do que o nosso real. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem aqui R$ 250 que correspondem a 1.053 ZAR. Então, a pessoa aqui, no caso, ofereceu, digamos assim, R$ 250, aí vê o valor de 1.000 aqui e vai falar, não, eu não vou fazer isso aí não, que eu não ofereci isso tudo, fazer isso tudo. Negativo. A gente deve olhar e se atentar no valor em Bitcoin. Então, apareceu um número aqui, se a gente não viu, não precisa olhar o número. O importante é a gente ver o valor em Bitcoin. A gente pega o Bitcoin, faz o cálculo, se bater com o valor que a gente ofereceu, a gente deve sim fazer a doação. Não importa o valor que apareça. O valor não tem obrigação de aparecer do mesmo tanto que a gente doou. A gente pode doar 1.000, por exemplo, e aparecer alguém pedindo 100. A gente deve cumprir aquela ordem de 100 e aguardar que venha uma ou mais restantes que interem os 900 para inteirar os oferecidos, tá certo? Bom, muito importante e um ponto muito interessante da comunidade que faz com que eu goste muito dessa comunidade é justamente isso. Ó. Você é totalmente livre na sua escolha. Você não é o nada. O cadastro não vai te obrigar a nada. Você pode fazer o que você quiser dentro da comunidade. Você não precisa doar, não precisa pagar uma taxa, não precisa convidar ninguém, nada. Você é livre, livre, livre na sua escolha. Você pode prestar ajuda quando você quiser ou quiser, e se quiser, você pode ficar 2, 3 meses acompanhando a gente, achar que o sistema não é tudo isso, que ele tem muitos defeitos, ou não vai funcionar. Você pode pensar o que quiser e nem ajudar. Simplesmente abandonar o seu escritório e não tem problema algum, você não vai ser taxado, não vai acontecer nada contigo. O valor mínimo é de $10, que dá por volta de R$ 40. Mas, pessoal, eu sempre aconselho a todos usarem múltiplos de 50. Inclusive, a gente até requisitou, não sabe se vai aparecer tão já. A gente requisitou, sim, que mudassem os valores para ser múltiplos de 50 apenas. Por quê? Porque a gente pode doar um mínimo de $10? Pode. Dão R$ 40? Dão. Às vezes dão 35. Mas o que acontece? Se a gente faz valores tanto para doar quanto para receber, digamos assim, picados, que não sejam 50 nem 100, a dificuldade para o sistema encontrar as pessoas é muito maior. Inclusive, nesse momento, a gente está passando por demoras nos cumprimentos para oferecer ajuda. Então, esse fato de a gente oferecer ajuda picada, a gente pedir ajuda picada em valores quebrados, como 40, 65, assim causa mais dificuldade ainda no sistema. Não é culpa disso, mas causa mais dificuldade para que sejam da nossa ordem, tá certo? Então, o valor mínimo é $10, mas eu aconselho a gente usar sempre 50 ou 100, 200, 300, 150, 250 e evitar de usar quebrados, 230, 25 e etc. E o máximo é $10 mil, que vira em torno de R$ 40 mil. A gente pode fazer quantas doações a gente quiser, ao mesmo tempo, ou o ideal é a gente aguardar que termine uma e faça uma nova. Isso é o ideal, mas não é obrigado. E para pedir, a gente também pode pedir até 5 doações por mês. Porém, doação que para pedir doação, a gente só consegue pedir uma próxima doação quando a primeira que a gente pediu se encerra. E como que ela se encerra? A gente pediu, a pessoa doou, a gente escreve a carta e a carta foi confirmada. Aí a gente pediu uma nova doação, tá certo? Bom, como prestar e receber ajuda? Eu já falei um pouco sobre isso e vou falar novamente. A gente pode usar a moeda nacional, o que eu não recomendo. Como eu disse, eu já estou há um ano no sistema e até hoje não vi ninguém usar essa forma, por isso a gente não recomenda. E também podemos usar Bitcoin. Para quem não conhece Bitcoin, a gente dá todo o suporte, dá toda a explicação necessária, que é bem simples, não é complicado. A gente explica certinho como fazer para conseguir os seus Bitcoins, para trabalhar com os Bitcoins. Por isso que é interessante a pessoa se cadastrar com um guia.
Então, continuando aqui, como moeda Bitcoin, você pode utilizar a sua carteira virtual e assim vai participar a nível mundial. Por isso que é mais recomendado, além de ter o... Como está escrito aqui, a maioria dos participantes utiliza essa forma e os seus pedidos são atendidos muito mais rápido. Bom, o que são bitcoins e mavros? Aqui tem apenas uma explicação básica. O Bitcoin é a mais famosa criptomoeda. Criptomoeda é uma moeda virtual, é uma moeda que não existe fisicamente, não é impressa em papel. No entanto, tem grande valor. Hoje um Bitcoin está valendo R$ 2.700 mais ou menos. Ele foi criado em 2009 e serve como intercâmbio na internet. E o que a gente precisa saber de mais importante do Bitcoin é que ele pode ser revertido facilmente em qualquer moeda física. Ou seja, eu posso trocar o Bitcoin por reais, eu posso trocar por dólar, posso trocar por euro e etc. Eu posso trocar ele em qualquer parte do mundo. Ele é bem aceito em qualquer parte do mundo. E o que seria o Mavro? O Mavro é como se fosse a nossa moeda. Ele é a divisa interna do sistema. Ele é chamado assim como homenagem ao nosso fundador, que se chama Sergei Mavrod. Um Mavro corresponde a R$ 1. Um Mavro, pessoal, na verdade, é uma unidade da moeda que você está usando. Como você mora no Brasil, um Mavro vale R$ 1. Se você morasse nos Estados Unidos, por exemplo, um Mavro valeria $1. Ah, então se eu pedir R$ 100 e aparecer para um americano, ele vai mandar para mim $100? Não. Se você pedir os reais, ele vai te mandar o valor em Bitcoin correspondente à quantia de dólar que corresponde ao tanto de real que você pediu, ou seja, R$ 100. Ele vai te mandar por volta de 27, 28, se eu não errei nos cálculos, de dólar, né? Que vão corresponder aos R$ 100 que você pediu. Bom, qual a influência do MMM no Bitcoin? Como foi dito antes, o Bitcoin surgiu em 2009 e no início valia apenas 6 centavos, 6 centavos e meio. Então, o que aconteceu? O nosso idealizador, Sergei Mavrod, enxergou um grande potencial nessa moeda e por isso ele foi e comprou uma grande quantidade dessa moeda, que é a nossa reserva que a gente tem hoje. Então, em 2013, o MMM começou a se expandir no mundo e entrou na China. E nessa época, convidado para uma entrevista na BBC, porque estavam dizendo que ele era o principal responsável pelo aumento do preço do Bitcoin. E ele confirmou. Após essa entrevista na BBC, em pouco tempo, em pouco mais de 2 meses, o Bitcoin chegou ao seu preço bem alto. Teve um aumento brusco, chegou a valer $1.120 em 2014. Então, o nosso MMM, pessoal, a gente pode dizer que ele é um responsável pelo aumento e valorização do Bitcoin. Ou seja, nosso projeto tem bastante potencial, certo? Bom, aqui temos exemplos de alguns sites para abrir carteira. Eu sei que a maioria usa, eu sei que nos meus vídeos também está indicado a gente usar o mercado Bitcoin, mas eu vou comentar um pouquinho aqui também, que a gente não colocar vermelho, eu não estou recomendando mais o mercado Bitcoin. Ah, mas é para você parar de usar? Não, você usa o mercado que você achar melhor e mais viável para você. Portanto, eu não estou recomendando o mercado Bitcoin. Ah, mas então qual que você recomenda? Eu não posso dar nenhuma. Como eu disse antes, você tem que ver a melhor opção que se enquadra para você. No caso das pessoas que já têm mais prática com o Bitcoin, podem usar qualquer uma. Temos bastante opções de carteiras com a blockchain, a Chapo, a Coinbase, que são seguras. No entanto, para quem vai começar a mexer com Bitcoin, primeiro você tem que adquirir os seus primeiros Bitcoins. Então, infelizmente, para a gente que mora no Brasil, a gente tem apenas essas 3 opções. O mercado Bitcoin, que é o mais fácil de trabalhar, porém eu não recomendo por problemas de segurança. Depois você me pergunta no final da apresentação que eu te explico, Antônio. A gente tem o mercado Bitcoin, que eu não recomendo. Temos essa opção, é a mais fácil. Temos a Bitcoin to You,
que é bem semelhante ao mercado Bitcoin, porém tem umas particularidades. O mercado Bitcoin vai aceitar depósito em envelope, tem essa facilidade. Já o Bitcoin to You só vai aceitar transferência bancária, ou seja, no mercado Bitcoin você nem precisa de ter conta em banco. Para usar o Bitcoin to You, você tem que ter obrigação de usar a conta ou Bradesco, ou Santander, ou Banco do Brasil. Senão você não consegue comprar os seus primeiros Bitcoins. E para receber, ambos enviam para vários bancos diferentes. Se você não tem conta num desses 3 bancos, para receber, para transformar seus Bitcoins em reais, eles enviam para vários bancos. E também temos a Chapo, que apesar de ser internacional, ela também aceita reais. No entanto, por ser internacional, ela vai ter as taxas de câmbio. Então, ela é a mais segura, porém a mais amarga, a mais cara para a gente pagar Bitcoin. Então, se você perguntar para mim, você recomenda? Não posso recomendar nenhuma, mas eu parei de usar o mercado Bitcoin e estou usando a Bitcoin to You. Bom, qual a garantia? Essa parte também é bem importante vocês frisarem, pessoal. Qual a garantia que temos no nosso... A gente sempre vai falar isso e sempre vai bater na mesma tecla. Você não tem nenhuma garantia, nenhuma promessa explícita ou explícita. O MMM não é uma poupança. Temos riscos? Sim, temos riscos. Mesmo se a gente seguir tudo o que foi dito, você pode não receber os ganhos, sem razões ou explicação. Afinal, você está fazendo uma doação e tem que estar ciente disso. Quem, em geral, não quer nada em troca. Então, participe com valores que não façam falta. Ou então, se você acha que não dá certo, não participe. Eu vou dar sempre um exemplo que eu passo aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês por que a gente não pode ter garantia. Vamos supor que hoje o nosso digníssimo presidente Temer resolve dizer que os nossos reais não valem mais nada. Tem reais, não tem dinheiro, não vale mais nada, não vale mais nem um centavo a partir de segunda-feira. Tá quase cheia. A sala tá cheia. Deixa eu continuar aqui, apareceu uma vídeo para mim aqui. Bom, então o Michel Temer resolve que o real não vale mais nada, que a partir de segunda-feira só vai poder comprar as coisas com a moeda que ele criou, chamada Temer. Ninguém vai poder comprar esse Temer com o real. O que aconteceria com a economia? Lógico, pessoal, isso hipoteticamente falando, não é tão simples assim. Mas digamos que ele conseguiu fazer essa façanha. Então, quem tem seus bens, quem está trabalhando, vai receber o seu salário em Temers. Quem tem seus bens vai vender o seu bem em Temer para conseguir dinheiro para começar a trabalhar com a nova economia. Ou seja, qual a garantia que você tem no seu real? Você não tem garantia alguma. Quem segura ele para você, quem fala que ele vale, é o próprio Banco Central. Do mesmo jeito que quando teve o cruzado, para as pessoas mais velhas aí, que teve o cruzeiro, cruzado, etc., tinha aquela inflação absurda, que o nosso dinheiro não valia nada. Você trabalhava hoje de manhã para receber à tarde, que já tinha metade do valor praticamente. Então, é igual o Plano Collor 1990, etc. Então, a mesma garantia a gente tem no sistema. Então, que garantia, quando perguntarem para vocês, se vocês forem divulgar, que garantia que você tem no sistema? A gente tem a única garantia que o sistema já paga há 6 anos e que usamos os mesmos sistemas bancários. Ou seja, os bancos já sobrevivem dessa forma há mais de 200 anos. Então, por que um sistema independente vai conseguir viver por muito, muito tempo da mesma forma que os bancos vivem? A diferença é que os bancos pegam juros absurdos para eles, apenas para os donos dos bancos. E nós estamos pegando o nosso juro, que não é tão absurdo assim, se a gente parar para analisar, 30% não é tão absurdo assim, e estamos ficando com esse juro para nós. Essa foi a ideia do nosso idealizador, tá certo? Bom, legalidade. Cada pessoa no mundo pode doar o seu dinheiro para outro sem nenhuma obrigação. Por isso, prestar e receber ajuda é 100% legal e não viola nenhuma lei no mundo. Eu também aqui, para ficar claro de entender. Nenhuma lei vai me impedir de fazer isso se eu quiser. De repente, eu achei que eu resolvi virar monge e eu vou vender o meu apartamento e eu vou vender o meu carro. E todo o valor em dinheiro eu vou dar, deixa eu escolher uma pessoa aqui,
Eu vou dar para o Carlos, Carlos número 1 ali, ó. Eu vou pegar meu valor e vou dar para ele. Eu vou ser preso por ter feito isso? Não, porque eu não cometi crime algum. Eu vendi um bem que era meu e passei o valor para o Carlos. Ah, mas o Carlos vai ser preso porque ele recebeu esse valor tão alto sem fazer nada? Também não. Desde que ele declare o valor do imposto de renda. Se esse valor que eu passei para ele for maior do que o previsto por lei. Mas, resumidamente, doar e receber ajuda não é crime em país algum. Outra coisa, quando a gente realiza operação financeira entre os bancos ou carteiras de Bitcoin, que é o caso que a gente mais usa, os participantes pagam comissões, ou seja, pagamos taxa para os nossos Bitcoins. E essas taxas chegam ao governo na forma de impostos. Afinal, o Bitcoin to You, o mercado Bitcoin, ele é uma empresa, ele tem CNPJ. Logo, ele está sim pagando imposto. Ele está cobrando esse imposto da nossa taxa e está passando para o governo. Ou seja, não estamos fazendo nada ilegal. O MMM é pirâmide. Quando a pessoa chega e vê um projeto desse, oferecendo um valor, um juro como esse que a gente oferece, a primeira impressão que a pessoa tem, eu vou admitir, também pensei, pirâmide. Ah, esse sistema é pirâmide, esse sistema não sei lá, não vai funcionar, é pirâmide. Eu admito que quando eu conheci, eu também pensei com isso. Porque eu sei que a maioria, muita gente pensou assim, certo? Bom, então, enfim, o MMM é pirâmide? Não. Nós temos algumas diferenças da pirâmide. E eu vou citar algumas delas aqui. No sistema de pirâmide, o participante entrega um dinheiro para enriquecer o participante acima, com promessa de ganhar muito mais. Então, esse detalhe acima já é o primeiro indício de pirâmide. Que se o Devanildo, você vai entrar comigo, ele vai ter que doar para quem? Para mim. Eu vou ficar com o valor. Na verdade, ele vai doar para a conta central, que é a outra particularidade que faz com que o nosso MMM não seja pirâmide. Então, ele vai enriquecer os participantes acima. Ou seja, se eu chamo o Devanildo, já estou ganhando bem mais do que ele. Ele só vai conseguir ganhar se ele chamar mais pessoas. Se ele não chamar pessoas, não bater o binário, ele não recebe. Eu, como já chamei ele e bati meu binário, eu recebo. Ele entrou com dinheiro, se não bater, ele perde. E se ele entrar, se ele conseguir bater o binário, as duas pessoas de baixo também batem o binário. Ou seja, chega uma hora que fica insustentável. Já no nosso sistema, não precisa convidar ninguém. Você também, quando entra num sistema de pirâmide, você tem como obrigação, você tem que entrar com X, tem que entrar com Y. Já tem um valor pré-definido e você tem que entrar com esse valor, senão você não participa. Já no MMM você não tem essa obrigação, você pode entrar e ficar apenas observando. Você pode, por exemplo, também apenas convidar, nunca doar nada. Tem pessoas que fizeram isso, apesar de não recomendado, sim. Tem pessoas que fizeram apenas isso, nunca doaram nada e conseguem bem seus rendimentos. Então, isso também diferencia o nosso sistema de um sistema piramidal. E a principal diferença é justamente da gente não ter conta central. Não tem um lugar do MMM, uma conta do MMM, onde está o dinheiro de nós todos. Nosso dinheiro é passado por nós mesmos, de um para outro. Tanto aqui do Brasil, quanto de pessoas para fora, não importa. Nosso dinheiro é trocado de mão em mão, de um para o outro. E não para a conta do MMM, para depois ele pagar os participantes. Tá certo? Bom, no MMM é assim. Hoje você entra e faz uma ajuda. E pode ter que amanhã alguém te ajudará. Bom, objetivos já conquistados. Nós somos uma comunidade popular em mais de 118 países do mundo. E já temos mais de 220 milhões de participantes por todo o mundo. Esse slide já está até desatualizado. Que 35 mil participantes. Isso em outubro, em Natal. Em Natal não, perdão. Isso em outubro, no aniversário da MMM. Nós já somos mais de 35 mil participantes. Já foi gerado mais de milhões de dólares de ajudas prestadas entre participantes. Grande funcionamento. Bom, novidades do MMM. Quem é um pouco mais antigo, uns 4, 5 meses atrás, sabe que a gente não podia cadastrar pessoas da nosso convívio. A gente tinha que ter apenas uma conta por e-mail.
Então, isso é uma novidade que tem pouco mais de um mês. Agora, a gente pode cadastrar pessoas, familiares, amigos, mesmo que não morar com a gente, um amigo que não tem acesso a um computador ou não sabe trabalhar, a gente também pode cadastrar na nossa mesma rede de internet, no nosso mesmo computador. Desde que esse participante novo seja realmente novo, deve ter uma carteira no nome dele, com o CPF dele, e tudo novo, tudo dele, a conta tem que ser realmente dele, porque antigamente o sistema rastreava por IP, e agora ele passou a rastrear por CPF. Então, por exemplo, não adianta, digamos aí, o Devan vai querer colocar a esposa dele, por exemplo, criar uma carteira no nome dele em outra conta, não vai funcionar. Deve criar uma carteira sim para a esposa dele com o CPF dela, para que ela possa ser referida dele. Os países da América Latina também podem participar conosco. Até pouco tempo atrás também a gente não podia cadastrar em gringos, digamos assim. Não poderiam cadastrar pessoas de outros países. E hoje a gente pode cadastrar pessoas da Argentina, Costa Rica, Brasil, Chile, Colômbia, Bolívia, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala. Não precisa ser necessariamente uma pessoa brasileira que esteja morando lá. Pode ser um brasileiro que more em qualquer parte do mundo, ou pode ser um nativo de qualquer um desses países que está descrito aqui. Portugal, apesar de ser da Europa, também pode participar com a gente. Ou seja, para quem tem amigo que mora em Portugal, que é realmente português, nascido em Portugal, também pode participar com a gente. Quem tem amigo mexicano, que nasceu no México, mesmo no México, que mora no México, pode participar com a gente. Honduras, Venezuela e etc. Tá certo? Bom, agora para os mais antigos também, que estamos com esse fantasma aí, né? Que é esse tal Akuhuli Base, que significa base. O que é? Para que ele apareceu? Bom, para começo de conversa, os MAVs continuam 30% aos meses, certo? O Akuhuli não veio para quebrar a porcentagem de rendimento. No entanto, a diferença é que o MAVro vai crescer por apenas 30 dias. Ah, mas isso é bom para o sistema, isso é ruim para o sistema. A gente vai divergir opiniões nesse caso. No meu ponto de vista, esse Akuhuli Base é sim muito bom para o sistema. Porque eu, por exemplo, conheci pessoas que doaram R$100, R$200, simplesmente esquece do sistema, deixa para lá. Ou seja, não movimenta o dinheiro, que é justamente o que faz o nosso rendimento poder ser possível, não movimenta o dinheiro e depois passa aí um ano e meio, vem aqui pegar quantias grandes, quantias absurdas. Tá no direito dele? Sim, tá. O sistema permite fazer isso, permitia fazer isso, né? Mas para dar uma melhor, qual a finalidade? Para dar uma melhor sustentabilidade no sistema, aumentar a estabilidade e assegurar o funcionamento estável e confiabilidade do sistema, e também para evitar que os participantes acumulem grande quantidade de MAVs. Então, foi para isso que essa nova regra apareceu. Então, essa regra vai funcionar da seguinte forma. A gente faz uma doação hoje, essa nossa doação vai render apenas 30 dias. Quanto que ela vai render? 30%. Mas apenas 30 dias. Quando bater o seu 30º dia, vai acontecer o seguinte, ela vai destransformar, vai aparecer lá os que estavam rendimento mensal, doação mensal 30%, vai passar a se escrever Akuhuli Base. Então, quando tiver escrito Akuhuli Base, não vai render mais. Você é obrigado a sacar? Não. Você é obrigado a sacar e doar novamente? Também não. Simplesmente, aquele valor que você doou, que já rendeu, digamos aí, os R$1.000 que você colocou, que já viraram 1.300, eles são seus. Você pede quando quiser e se quiser, mas como não vai render nada, não tem por que você deixar no sistema, certo? Então, você pediu os seus 1.300, no meu exemplo, pediu. Você tem obrigação de doar de novo? Não, não é obrigado a nada. Se você quiser doar apenas novamente 1.000 para que daqui 30 dias vire 1.300, a seu critério. Não, mas eu queria mais, então doa novamente os 1.300 e daqui 30 dias eles vão se tornar 1.700 e alguma coisa. E assim por diante. Então, essa Akuhuli Base dessa forma. Bom, já estou terminando aqui. Aqui tem só uma reflexão que eu deixo sempre, né?
para as pessoas mais novas, as pessoas de sucesso aprendem a superar os seus medos em vez de deixar que os seus medos controlem sua vida. Isso quer dizer que da vez você chegou agora e está meio esse sistema não vai funcionar, não sei, isso aí não existe e tal. Se você ficar com medo, você vai sair da minha apresentação e não vai e vai continuar com a sua vida normal. Porém, se você superar o seu medo e tentar, você pode sim melhorar a sua vida. Quem disse essa frase não foi eu, sim o Robert Kiyosaki, que é um empresário muito famoso, investidor, e ele é muito famoso por ter escrito o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro muito bom, apesar de eu ainda não ter lido, é um livro muito bom, todos falam que é muito bom, que ensina a gente a dar bem do nosso dinheiro, tá certo? Bom, muito obrigado pela atenção de todos. Meu nome é Alexandre, eu sou guia e participante da comunidade. Meus contatos estão aí, Skype, meu WhatsApp, e se tiverem perguntas, podem escrever aí. Eu vou responder as perguntas de vocês. Vou só analisar aqui a gravação. Bom, ô Flávio, na verdade, os juros sobre juros eram quando o sistema deixava o dinheiro correr sempre, né? No caso agora, se você, por exemplo, quer praticar os juros sem problema, se você coloca, como eu disse lá, R$ 1.000, daqui 30 dias você tem R$ 1.300. Se você pedir os R$ 1.300 e doar novamente, vai ser como se fosse juros por juros. Só um minuto que eu estou salvando aqui a gravação. E assim que eu salvar, eu continuo respondendo para vocês aí. Aqui é gravão da conferência. Dia que é hoje, 15/12. Aí. Salvar aqui para poder fechar. O nome do arquivo não é válido, porque não pode ter barra. Então é 15/12/2016, é válido. Bom, deixa eu dando uma olhada aqui já. Boa noite, vamos convidar. Opa, tô sem aqui, já tá 10/10, beleza. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas aqui embaixo. Quero saber o que mudou no MMM Brasil. Bom, o que mudou foi justamente essa nova regra, ACC Rule Bônus, que os MAVs vão passar a render apenas 30 dias, e após 30 dias você pode pedir eles. Aliás, você deve pedir eles porque não tem motivo de você deixar ele no sistema, já que ele não vai render mais, certo? Boa noite, boa noite. Aqui tá normal, sim, sim, perfeito. Os cálculos é feito tudo em dólar. A nossa base, como a gente é um sistema mundial, a nossa base tem que ser em dólar. Mas a gente custa sim trabalhar com reais, sem problema algum. Às vezes a pessoa faz confusão com isso. Como que eu vou doar em dólar? Não, você vai dar em reais. Você apenas usa a sua base de dólar. Você quer doar R$ 100? Sem problema. O sistema vai entender que você doou R$ 100. Sem problema nenhum. Por que não o Bitcoin então? Vou responder aqui, Antônio. Você perguntou, eu estou lendo aqui. Por que não o mercado Bitcoin? Bom, apenas por mim já se passaram 7 casos de problemas. 2 deles eu considero bem graves. Qual foi o problema? Inclusive, para a pessoa que vai começar no MMM, pode até desconfiar do sistema sem o próprio sistema ter culpa. Então, por isso que eu considero bem grave. Aconteceu basicamente assim. Digamos que você me deve um valor. Você me deve aí um valor qualquer, R$ 100. Aí você vai e faz para mim essa doação, esse pagamento. Você usa o mercado Bitcoin e eu também uso o mercado Bitcoin. Espera aí que o programa está abrindo aqui, eu tenho que fechar ele. Fechar ele aqui, senão ele vai ficar me atrapalhando. Salve. Sim, salvar aqui. De novo. Por isso que eu não queria gravar, que eu sabia que ia demorar.
Vamos ver. Conferência. Acabei, tá certo. Tá. Vai. Fechei o programa, beleza. Por que não o mercado Bitcoin? Continuando. Só por mim já passaram 7 casos, 2 deles eu considero bem graves. Foi mais ou menos assim. Suponhamos que você me deve R$100. Então, nós dois usamos o mercado Bitcoin. Então, o que você faz? O que já aconteceu, né? Você pegou os R$100 em Bitcoins e transferiu para mim. Mandou para minha carteira. Isso em teoria. O que aconteceu? O mercado Bitcoin seu confirmou a transação. Extraiu o valor da sua carteira. No entanto, ela não enviou para minha carteira. Por quê? Eles podem fazer isso? Eles têm uma tal de transação interna, mas tecnicamente, se eu estou pegando um valor seu, eu tenho que passar para a pessoa que é dono do valor e não ficar com ele para mim, certo? Então, o que já aconteceu? Eles extraem o valor de você e não repassam para mim. Suponha que eu não estou muito precisando desse dinheiro, não queria te cobrar, se passa em 10 dias. O que vai acontecer? Em 10 dias eu vou chegar, ô Antônio, é o seguinte, você não falou que ia pagar para mim lá no dia 15? Já estamos no dia 25, você não pagou? Vai ficar até chato para você. Aí você fala, não, eu paguei, você falou para mim, eu ia pagar você dia 15, eu paguei você no dia 14, um exemplo. Aí eu falo, não pagou, você fala, pagou, eu falo que não pagou. Você vai ter a prova na sua mão que você pagou, e é justamente o comprovante deles. E eu vou ter a prova na minha mão que eu não paguei, que eu não recebi. E é justo da conta que eu vou te mostrar. Falar aqui, Antônio, não caiu aqui não. Como é que você fala que pagou? Não caiu aqui. O último pagamento foi dia 16, por exemplo. E aqui, 16 está aqui, 13 está aqui, não tem o seu dia 14. Você vai entrar em contato com o suporte e eles vão falar, então, deu um problema aqui e tal, em menos de 2 horas eles transferem o valor para mim. Ou seja, eles estão trabalhando com o seu dinheiro. Por mais que eles devolvam, eles não têm o direito de fazer isso. Então, aconteceu 2 casos desse tipo, por isso que eu não recomendo, tá certo? Na época da inflação, plano Collor, pergunta, vamos ter que pedir ajuda aí. Os juros, para quando a pessoa ajuda? Espera aí. A pergunta, vamos ter que pedir ajuda mês? Os juros param quando peço ajuda? Ah, tá. Sim, cada vez que chegar a 30 dias e virar a curva livre bônus, o juro pode render. Então você não tem por que deixar no sistema. O ideal é você pedir. Se quiser deixar, pode deixar, mas não vai ter rendimento. Então não vai existir mais juros compostos. É exatamente o que eu estou acabando de explicar. Os juros compostos ficavam crescendo automaticamente. Agora, se você quiser juros compostos, você vai ter que pedir o valor novamente. Vai ser, de certa forma, sim, compostos, porém vai parar com 30 dias. Então, se você põe o valor, ele rende. Se não, ele para de render. Quantos de reais que o sistema pega para faz uma doação? Pega para ele? Para mim ter um controle do valor exato de doação. Não, ô Matheus, não pega nada para ele. Se você oferece R$100, o sistema manda R$100 participante. Aliás, pergunta sua não foi bem a pergunta, mas é importante falar esse detalhe. Quando você oferece uma doação de R$100, por margem de segurança, para que a pessoa receba, a pessoa que vai receber fique satisfeita, sim, o sistema coloca uma quantia um pouco a mais do que o valor que você doou. Eu não sei te dizer exatamente qual é essa porcentagem de valor, mas eu creio que chega uns 2 a 3% a mais. Por exemplo, se você manda para a pessoa R$100, o sistema automaticamente coloca um valor de Bitcoin equivalente a R$103, R$105. Por que isso? Para não ter o perigo de, no tempo de demora que eles criaram a ordem, de fato efetuou a doação, ter uma queda no Bitcoin e a pessoa que recebeu, não, eu pedi R$100, só veio 95. Então, ele sim tira um pouquinho de você e passa para a pessoa da frente. Isso realmente acontece. Agora, o sistema não pega nada para ele. O sistema não recebe nada da sua doação, nenhuma porcentagem, tá certo? Helolina, após 30 dias para de render, saque e oferece novamente. Exatamente. Como a Helolina falou ali, o que vai acontecer? Isso vai dar mais, que a pessoa falou no chat ali, mais giro na roda, digamos assim. O sistema vai trabalhar melhor.
Por quê? Já aconteceu, com as pessoas mais antigas aqui sabem disso, já aconteceu da gente ficar mais de 30 dias sem receber. Por quê? Porque não tinha ninguém doando. Ah, mas era, então o sistema quebra? Não, ninguém doou porque teve um tal de halving, para quem não conhece o Bitcoin. O halving tem de 4 em 4 anos. O halving é a quebra dos blocos de Bitcoin, que fazem com que ele aumente o valor. Então, devido às informações dizerem que o Bitcoin iria dobrar de valor, quem tinha seus Bitcoins optou por não doar. Por quê? Porque se eu vou ter um dobro, em teoria, se eu vou ter um dobro até o dia X, para que eu vou doar a 30% se o meu Bitcoin vai dobrar 100%? Muita gente não doou nessa época, então muita gente demorou demais para receber. Quem é mais antigo igual eu vai saber daí. O meu pedido nessa época demorou 47 dias. E eu tive relatos de pessoas que demoraram 56 dias para receber. Então, com essa nova regra, isso não vai existir. Porque não é 30 dias no mês, é 30 dias de que você doou. Ou seja, vai ter praticamente todo dia vai ter gente doando. Ah, é por obrigação? Sim e não. A pessoa não é obrigada, mas quem quer rendimento, obviamente, vai pedir e vai passar. Ah, eu vou fazer de novo a doação e vai doar. Não importa se doou bastante ou pouco. Ou seja, vai ter praticamente todo dia pessoas doando. Então, esse sistema, no meu ponto de vista, essa nova regra é sim muito boa para o sistema. Aí eu falei, vou ter que sacar em 30 dias, sim. Estou acompanhando aqui em cima, viu, pessoal? Parabéns, muito boa apresentação, obrigado. Meirelise, entendi. Mas se eu reinveste, rende de novo. Rende de novo, isso, exatamente. É aquilo que eu te falei. Se você pegou aí, por exemplo, você colocou R$1.000, tem 1.300, você pode colocar os 1.000 só se você quiser, coloca 500 se você quiser, 1.300 se você quiser, é seu critério. A vantagem vai ser essa. De qualquer forma, eu não gostei desse novo sistema. Você vai pegar os seus 1.300, que eram 1.000, e vai sair do sistema. Ah, não, mas é 1.300, legal, gostei, vou continuar assim. Você vai colocar novamente os 1.000. Esses 1.000 que você vai doar, vai ajudar outra pessoa que está pedindo. Então, vai ter muito mais giro de dinheiro. E é justamente essa forma de rendimento que a gente tem. É feita todos os dias. Ô Adailton, a nossa conferência é toda terça e quinta. A gente também para você, se você quiser. Basta você falar com o seu guia, né? E o seu guia vai comunicar onde a gente pode, sim, com todo prazer, fazer uma conferência extra para você, num horário que, de repente, você tem aí 5, 6 pessoas que querem conhecer, mas não puderam estar aqui hoje, ou porque a sala não coube, ou porque... Então, pessoal, parabéns, a sala encheu, eu esqueci de falar isso aí também. A sala ficou cheia, a sala só comporta 25 pessoas, e tínhamos 25 pessoas até agora, mas, no entanto, algumas pessoas saíram. Mas, enfim, continuando aí a pergunta do Adeildo, é todas as terças e quintas às 20 horas. Mas, se você quiser, você pode falar com o seu guia e ele pode solicitar, você mesmo solicitar uma extra para você. Obrigado, tal, noite, todos os dias, boa noite. Por que não usar o mercado Bitcoin? Eu acho que eu já respondi essa aí, mas enfim, porque ele está tendo muitos problemas de segurança, por isso que eu não estou recomendando. Não é que você não pode usar, você pode usar a carteira que mais te convém. Eu, particularmente, eu como pessoa, se você perguntar para mim, se você me recomenda, eu não vou recomendar. Justamente porque deu problema com outras pessoas, pode dar com você também. Aí você vai falar, mas aí você falou que podia usar. Não, você vai usar a que mais te convém. Inclusive, ela é bem fácil de se trabalhar. Inclusive, o meu vídeo que explica a respeito dela, porque eu fiz bem no início, quando eu não conhecia muito de Bitcoin também. Então, um pouco eu fui aprendendo, já fui repassando, e o vídeo está lá até hoje. Gostei, só feita para os seus convidados ou não? Não, Adeildo, de novo. Ela é feita para quem você convidar, ela é toda terça e quinta, ela é aberta ao público, porém, a sala só comporta 25 pessoas. Então, igual eu falei, se você quiser... tiver um pessoal para apresentar, 4 pessoas, 5 pessoas, 2, 1, não importa. Se você tem o seu guia e ele pode apresentar, ou se ele não puder apresentar e quiser que apresente para uma pessoa, 2 pessoas, sem problema nenhum. Num horário que não dá para fazer aqui, sem problema nenhum, a gente apresenta também, tá certo? Posso pedir, Joséia, posso pedir após 14 dias? Sim, quando você faz a doação hoje, daqui 14 dias você pode pedir. Porém, não vai ter rendido 30%.
Então, vou dar um exemplo aqui. Você doou R$100, daqui 14 dias vai estar lá 115, 116. Ficaram verdes, disponíveis para saque? Disponíveis para pedir ajuda? Normal, você pode pedir, só que você vai pedir só 114. Se você deixar mais tempo no sistema, eles se tornam 130. Então, é melhor você deixar 30 dias. Mas a seu critério. Eu quero pedir 114 que eu estou precisando. Pede 114, não tem problema nenhum. Francisco Multinível. Se não aparecer pessoas para doar, como que fica? Então, Francisco, em 6 anos de funcionamento, nunca ficou sem aparecer ninguém para doar. Justamente para ir. E agora essa nova regra veio para forçar mais ainda isso. Então, forçar entre aspas, né? Que você não é obrigado a nada. Então, se você colocou um valor, digamos aí, você colocou 10 mil, em 30 dias você tem 13 mil. Aí você vai lá, não vai render mais, não tem por que se deixar lá. Você vai pedir 13 mil. Se esses 10 mil que você colocou da primeira vez não te faz falta, doe novamente os 10 mil. Assim você vai estar ajudando pessoas, já ficou com 3 mil que deu de rendimento, e daqui a 30 dias você novamente vai ter 13 mil. Então, essa ideia veio sim para melhorar, em minha opinião. Óbvio que algumas pessoas não vão gostar, né? Mas o sistema tem suas regras e temos que seguir elas. Francisco Multinível, como fica durante 30 dias? Ah, tá. Você perguntou picado. Se não aparecer pessoas para doar, como que fica durante os 30 dias? Se demorar 30 dias para a pessoa não doar, então, creio que não vai acontecer mais isso. Mas quando aconteceu, o seu rendimento rende normalmente. Vou dar um exemplo aqui. Você doou 100. Isso na regra antiga. Com a regra nova, provavelmente não vai acontecer. Se caso aconteça, aí temos que entrar em contato com o suporte para ver o que pode ser feito. Mas vamos dar um exemplo aqui. Se acontecesse da forma antiga. Você doou 100. Após 15 dias não apareceu ninguém. O seu valor continua vermelho, indisponível. Passou 30 dias, não apareceu ninguém ainda. Ou apareceu só uma pessoa e você não cumpriu. Vai continuar valendo lá 107, no exemplo 100. Mas já é para estar 130. Não importa, o sistema não vai alterar, não vai mostrar para você. Só que ele já está contabilizando os seus juros. Suponhamos que deu lá 40 dias, após 40 dias tem 138. Assim que você terminar de cumprir, o sistema automaticamente transforma aqueles 116 que estavam vermelhos em 108 para você. Ou seja, ele corrige os juros assim que você acabar de cumprir, se passar de 30 dias. O que eu creio que vai acontecer mais, né? Bom, agora sim o Bitcoin vai aumentar com a procura elevada. Eu também acho que vai dar um grande aumento no Bitcoin. O Hélio Lino falou que iríamos fazer um vídeo mostrando o juro composto do Einstein. Aquele que você postou no grupo hoje, né? Tá certo. A roda da fortuna vai rodar rapidamente, é isso aí. Tem uma prestação de ajuda desde 1º de dezembro. Por que isso? Bom, Ismael, o sistema ele tem uma forma de divisão, de distribuição, que a gente não conhece a fundo. Então, é aquilo que eu falei. Quando a gente faz doações de valores inteiros, é mais fácil, mas não é esse motivo. E quando eles fazem, quando a gente faz valor picado, é bem mais difícil. Eu já até expliquei um pouquinho isso uma vez, mas enfim, não existe uma fila, por exemplo, não existe você pediu hoje, que é dia 15, e eu pedi dia 18, e você receber primeiro que eu. Não tem essa obrigação. Pode acontecer que eu peça dia 18 e eu receba no dia 19, e você que pediu no dia 15 ainda não recebeu, entendeu? Da mesma forma que pode picar os valores, igual mandar parte para um e parte para outro. Isso é controle deles. Não tem como a gente contar isso e nem como saber para explicar perfeitamente como que é isso. Tá certo? Automaticamente não vai ter mais juros compostos. Você terá que sacar e doar novamente. Exatamente, o Carlos. É isso aí. Vai ter que sacar e doar novamente. Eu usei o mercado Bitcoin na primeira doação. Nas próximas doações que eu fizer, posso usar o serviço. Sim, ô Matheus, é o seguinte. Você pode ter até mais que uma conta no MM. Quando eu digo conta, é conta de doação e recebimento. A conta do MMM, deixa eu ver, tem uma carteira cadastrada, uma carteira vinculada, digamos assim. Você pode ter, basta você ir lá e alterar a sua carteira, quando você não pode ter nenhum pedido aberto, nem para receber, nem para doar. Está lá agora, você não tem nenhum pedido para doar para ninguém, você não tem nada para receber de ninguém, você vai lá no seu escritório, pode alterar a carteira ou pode criar uma segunda conta.
a seu critério. E eu recomendo você alterar a sua carteira. Recomendo ter uma conta só para não fazer confusão quando você for pedir ou for receber. Então, você pode simplesmente fazer isso. Você vai lá e troca a carteira Bitcoin que você cadastrou no MMM. Eu falo isso porque outros líderes quiserem convidar meus indicados para a conferência, não é interessante passar contato na conferência. Não entendi muito bem, mas sim, eu acho que você está. Se quiser perguntar de novo, pode perguntar aí. Se você quiser convidar os seus indicados, tá, não, sem problema. Isso aí também é até bem antiético, digamos assim. Mas quando você convidar suas pessoas para vir aqui, se for o que eu entendi, basta você falar para eles, lá vai ser assim, 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 mas você cadastra comigo se você entendeu e gostou. Pronto, você tem que explicar a pessoa, vai ser, a pessoa estando avisada, ela não vai cometer o engano de se cadastrar com outra pessoa. Tá certo? Um amigo fez um pagamento no mercado Bitcoin que não passou pelo blockchain. E a carteira dele era do Bitcoin também. Aí teve problema para confirmar. Foi exatamente o que eu disse. Por exemplo, se você quiser usar a carteira do blockchain, ela vai passar pelo blockchain, porque é o próprio blockchain. Já a transação interna do mercado Bitcoin, eu vou explicar aqui usando o banco para você entender. Por exemplo, você tem conta no Banco do Brasil e eu tenho conta no Banco do Brasil também. Então, quando eu te devo R$100, quando eu vou te mandar R$100, eu faço uma simples transferência. Não importa que você mora em outro estado, entendeu? A gente faz uma simples transferência. Essa transação é interna. O Banco Central do Brasil não precisa saber a transação, porque o dinheiro não saiu do Banco do Brasil. Ele apenas trocou da minha conta para a sua. Então, o Banco Central do Brasil não precisa saber dessa transação. Mas se você tem conta no Bradesco e eu tenho conta no Banco do Brasil, aí eu sou obrigado a fazer um DOC. E eu tenho que pagar um DOC ou TED. Eu tenho que pagar R$ 7,50 e R$15 pelo TED. Por que eu tenho que pagar isso? Porque o Banco Central do Brasil vai ter que ficar sabendo que a transação foi feita. E ele cobra uma taxa. E essa taxa é repassada para quem? Para mim, que estou fazendo a transação. Entendeu? Então, o mesmo acontece com o Bitcoin. Quando você transfere de mercado Bitcoin para mercado Bitcoin, é transação interna. Ou seja, o Bitcoin, que é o regulamentador dos Bitcoins, não fica sabendo. Então, por isso que ele não fica sabendo que a gente deve ter uma carteira confiável. No caso do mercado Bitcoin, ele omite muitas taxas da gente e já fez isso que eu te falei com 2 pessoas que eu sei, já passaram por mim, que eu ajudei a resolver. Então, o que acontece? Se acontecer isso novamente, você vai ter que falar com a pessoa, passou de 3 dias, que no máximo que eles devem demorar é 24 horas. Mas já deu 3 dias e nada. No caso de um cliente, foi 3 dias, no outro foi 5. Entendeu? 5 dias que eles não tinham mandado o valor para a pessoa. E a pessoa foi lá, entrou em contato com o suporte, e em menos de 2 horas estava na conta do participante. Ou seja, não era defeito, não era nada. Era eles usando o dinheiro da pessoa para trabalhar com ele, fazer alguma coisa, não sei dizer. Então, de toda forma, eles fizeram errado, porque não se deve pegar eu não devo pegar o dinheiro que eu tenho que pagar para o Ismael, por exemplo, e ficar com ele comigo. Não, eu vou comprar um pão ali, vou no mercado, quando o Ismael reclamar, eu vou e passo o dinheiro para o Ismael. Entendeu? Eu não posso fazer isso. O dinheiro seu, você mandou eu passar para o Ismael, tem que fazer o quê? Passar para o Ismael. Então é isso que eles estão fazendo. Então, fez o pagamento e demorou, teve problema para confirmar. É isso aí, você tem que pedir para o seu amigo entrar em contato com o suporte. Eles têm um e-mail de suporte lá para poder você falar com eles. E eu garanto para você que se realmente o problema foi esse, em menos de 2 horas que eles receberem o e-mail, eles já vão ter transferido o valor para a pessoa. Então, eles estão fazendo isso de sacanagem mesmo. Eles não estão literalmente te roubando, mas estão ficando com o seu dinheiro e trabalhando com ele só pode. Não tem outro motivo para segurar o seu dinheiro. Certo? Carlos, essa regra começa quando? Bom, essa regra na verdade já começou. Apenas não estava confirmado pela nossa superiora, que é a senhora Adelina, né? Então hoje ela mandou para a gente à tarde um comunicado e então de correria eu fui e fiz uma mudancinha aqui no slide para passar para vocês já. Que eu prometi para vocês que a gente não sabia, mas quando soubesse já ia a primeira mão. Então já estou passando aqui. E assim que eu terminar aqui já vou dar uma explicaçãozinha no grupo. Tá certo?
O Raul Lama, quais carteiras são recomendáveis? Olha, eu vou voltar nas partes de carteiras lá e vou explicar um pouquinho mais delas. Deixa eu só achar aqui. Carteiras, tá mais para trás. Carteiras. Bom, qual carteira é recomendável? Como eu disse, cada uma tem a sua particularidade, cada uma vai ter seu tipo de taxa e etc. Para as pessoas que não têm Bitcoin ainda, é recomendável usar uma dessas três, a Chapo, Bitcoin to You ou o Mercado Bitcoin. Por quê? Porque com essas três, eles podem comprar os primeiros Bitcoins. Consegue com blockchain, com Arbitrum, com local Bitcoin? Sim, consegue comprar com elas, mas essas aqui não aceitam dinheiro, não aceita você transferir reais para ela para comprar seus bitcoins. Você vai comprar como? Por exemplo, de mim, entendeu? Do Ismael, de quem tiver bitcoin, você tem que comprar na base da confiança. Você, por exemplo, confia em mim, Alexandre, me vende 100 reais de bitcoin, vendo. Vou te passar o valor da minha conta bancária, o número da minha conta bancária, você vai transferir para mim 100 reais e eu vou te mandar os bitcoins. Só que eu posso, por exemplo, eu digo assim, generalizando, você faz isso com uma pessoa estranha ou uma pessoa que não seja de confiança, ela pode simplesmente sumir com o seu dinheiro. Não tem como você ir na lei e falar, eu mandei 100 reais pro cara e o cara me vendeu um negócio. Não, não vendeu nada, você transferiu para ele, o problema é seu. Não tem uma lei que vai te respaldar nisso. Então eu posso, por exemplo, pegar os seus 100 reais e não te mandar Bitcoin nada. Então, por isso que é recomendável você, quando não tem Bitcoin, criar uma dessas três. Por quê? Porque quando você manda um depósito do Bitcoin to You, manda para o mercado Bitcoin ou manda para a Chapo, você tem seu comprovante de depósito e lá no comprovante já está falando, o negócio deles é Bitcoin. Então já está sabendo que você mandou para lá para comprar Bitcoin. Não tem como eles desaparecerem com seus reais e depois você não ter como comprar Bitcoin. Já comprando de mim, eu posso simplesmente, como eu disse, sumir, né, desaparecer com o seu dinheiro e você não vai receber seus bitcoins e nem o seu dinheiro de volta, não tem como você correr atrás. Entendeu? Então, recomendar a melhor, a mais boa, eu não posso falar nenhuma. Mas para quem vai comprar bitcoins, é melhor essas três. E no quesito segurança, que a gente costuma ouvir, é que a melhor no quesito segurança é a Chapo ou a blockchain. No quesito segurança, todas essas três aqui, a Coinbase, a Chapo, a blockchain, são bem seguras. A blockchain, inclusive, estou usando também, ela é até chata para a gente usar, de tanto segura que ela é. Então, no quesito segurança, se você perguntou, eu não vou te recomendar nenhuma, mas dizem que a Coinbase, Chapo, blockchain é bem segura. Dizem também que o Bitcoin to You é mais confiável do que o mercado Bitcoin, entendeu? Mas enfim, eu não vou te falar, essa boa usa aquela. Eu particularmente estou usando Bitcoin to You, Chapo e blockchain. Tá certo? Deixa eu ver aqui quais as carteiras recomendáveis. Alexandre, é ao contrário, quero prestar ajuda desde 1º de dezembro. Ah, tá. Fiz a prestação de 1.000, só consegui doar 750. É a mesma coisa que eu te falei. 1º de dezembro, né? É a mesma coisa que eu te falei. O sistema tem os trâmites dele lá de fazer a distribuição. Então, a gente não tem controle com isso ou não sabe exatamente como que eles fazem esse controle. Então, eles te passaram parcel como eles estão passando para todo mundo. Eu não sei te dizer bem por quê, entendeu? Não tem como eu te dizer porque a gente não tem essa informação. Não, funciona assim, 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 assim. A gente não tem essa informação exata. Mas para doar quanto para receber, a gente não sabe como funciona. Tá certo? Mas enfim, você tem que apenas que guardar e se passar de 15 dias, no caso é hoje, se até amanhã não vir ninguém, passar 16 ou 17 dias assim, você pode entrar em contato com a gente para a gente encaminhar o seu e-mail para o suporte, porque aí você já está com um problema, passou de 15 dias, então você deve sim abrir um ticket, né? Que a pessoa, o seu guia deve te indicar isso, estou te indicando agora. Você abrir um ticket, já se expiraram 15 dias, para eles poderem ficar cientes que você deve sim receber os juros quando esse valor corrigir. Mas normalmente eles corrigem. Mas se você quer entrar em contato com o suporte para reforçar, é interessante. Mandar o seu e-mail para a planilha e também abrir um ticket com o suporte, tá certo? Para poder chegar o restante de 250 que falta. Mas no blockchain vende Bitcoin? Não, exatamente,
A blockchain, a chapa, não, a blockchain, a CoinCorner, deixa eu ver as que eu mais conheço também. A Coinbase, elas são apenas carteiras. Vou explicar um pouquinho disso também. Tem carteiras que são apenas carteiras, ou seja, carteira serve apenas para guardar, mais nada. Você vai transferir para uma pessoa e vai receber de uma pessoa e vai guardar, mais nada. Não transforma Bitcoin em outra moeda. Então, a Coinbase e a blockchain são desse jeito, apenas carteiras. E essas carteiras que eu recomendei aqui para quem não tem, que é o mercado Bitcoin, Bitcoin e Chapo, elas são carteiras e são exchange. O que é exchange? Exchange é que a carteira tem a função de troca. Você consegue trocar bitcoins por reais e reais por bitcoins. Então, a Bitcoin to You tem a ferramenta de exchange, mercado Bitcoin também e a Chapo também. Tem algumas outras que aceitam, que também são exchange, mas que não aceitam reais. Carteiras exchange que aceitam reais é essas três aqui. A Chapo, inclusive, também aceita dólar, ou seja, ela é uma exchange tanto para dólar, quanto para real, quanto para euro. Então, e também aceita reais, né, no caso. Já a Bitcoin to You aceita apenas reais. O mercado Bitcoin aceita apenas reais também, porque é brasileiro. O blockchain não vende Bitcoin, ele apenas transfere Bitcoin. Entendeu? Começou. Deixa eu ver se eu entendi. Blockchain vende Bitcoin. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que quando eu fazer o pedido para fazer a doação e não aparecer a pessoa para mim durante 30 dias, eu irei receber mais do que 30. Então, Francisco, é o seguinte. Quando o sistema não tinha essa regra de acumule, sim, se passasse 60 dias, você receberia, mesmo que ficasse travado. Vamos dar um exemplo com valores aqui. Você doou 1.000, já passou 30 dias, tá lá 1.170, né? Aí já passou 30 dias, não veio ninguém. Continua marcando para você 1.170. Vamos supor que passou exatamente 60 dias, aí você apareceu a pessoa e você doou a pessoa, os seus 1.000 iriam se transformar em 1.690. Por quê? Os 1.160 que estavam lá vermelhos iam se transformar em 1.690. Ou seja, o sistema iria contabilizar para você os 2 meses que você ficou aguardando para doar. Certo? Isso funcionava antes, quando a outra regra não mudou. Já nessa regra, 30 dias vai sim funcionar. Passou de 30 dias, eu ainda não sei o que vai acontecer. A gente não sabe ainda. Creio que não vai passar mais de 30 dias. Mas se no caso passar de 30 dias, a gente ainda não sabe como é que vai ser. Então, vamos supor que você doou, já se passou 30 dias, a gente entra em contato com o suporte para ver como que vai ser. Provavelmente, sim, eles vão corrigir mais do que 30 dias, porque se passaram 30 dias e não foi culpa sua. Entendeu? Provavelmente. Mas não tem como eu te garantir. Manuel Messias, a Coinbase é boa? Bom, como eu disse, eu não posso recomendar nenhuma. Eu não uso a Coinbase, mas já ouvi falar que a Coinbase, sim, é bem segura. Entendeu? Em quesito de segurança que eu já ouvi falar, disseram para mim que a melhor é a Chapo, porque ela tem uma função Vault, que significa cofre. Ou seja, se você tem, digamos aí, 10 bitcoins e você pretende usar esse mês apenas 2, digamos assim, para você fazer seus negócios, você tem a opção na Chapo, eu não sei se as outras têm, mas você tem a opção na Chapo de Vault, de cofre. Você manda seus 8 bitcoins para o cofre. Então você mesmo que tem acesso ao cofre vai levar de 6 a 12 horas para tirar os seus bitcoins do cofre. Ou seja, é uma segurança maior para você mesmo. Então, por isso, pelo que me falaram, a Chapo é a mais segura por ter o Vault. Depois é a blockchain. A Coinbase também está no meio dessas bem seguras. Entendeu? Agora, te recomendar qual é a melhor, não tem como falar qual é a melhor. Até porque eu também não sou tão perito assim em Bitcoin. Eu tenho pouco mais que um ano. Eu conheci o Bitcoin usando o MMM, né? Conhecendo o MMM. Certo? Ok. Desde quando não uso o mercado Bitcoin? Eu parei de usar o mercado Bitcoin tem mais ou menos uns 2 meses. Porque até então, como eu disse, né, quando eu conheci o Bitcoin, quando eu conheci o MMM, eu não conhecia Bitcoin, nem sabia que existia. Passei a entender, como todo mundo usava o mercado Bitcoin e ele era fácil, eu passei a usar ele também. Aí o que aconteceu? Aconteceu que
depois de muito tempo, começou a dar problema aí. Então, como eu já relatei próprio de problemas, talvez vocês ouvindo, vocês falam, ele está falando, mas não aconteceu comigo, para mim é muito segura. Sem problema, apenas dando a minha opinião. Vocês podem usar a carteira que vocês acharem melhor, certo? Ismael, não usa bitcoins, ok e tal. Excelente apresentação, obrigado, Zéias. Manuel Messias, entendi. Eu tenho conta nas três, isso. Você tem conta nas três, você vai usar qual pro MMM? Qual você quiser, certo? Então, você já tem conta nas três, já entende bem. Você vai transferir bitcoins apenas, mais nada, você pode escolher a que você achar melhor. Recomendo que você faça apenas uma conta no MMM, vincule apenas uma, para facilitar o seu entendimento, para não fazer confusão. E isso aí. Mais pergunta, pessoal? Todo mundo certinho aí? Jarbas? Valeu. Obrigado. Até a próxima. Isso. É assim. Nos bônus não estão aparecendo, mas no valor que você doa, sim. Você doa hoje, por exemplo, R$1.000, tá lá seus R$1.000. Depósito mensal 30%. E quando chegar no último dia, acabou amanhã, hoje é o último dia, tá lá, bônus 30%. Amanhã virá serrulo e bônus. Aí tá te avisando que não vai mais render. Tá certo? Boa noite, Alexandre. O juro, desculpa. O juro não eu. Pera aí, não entendi. O juro, desculpa. O juro não eu tenho uma doação. O juro não. Eu tenho uma doação. Fiz uma doação de 6.500 e ainda tem 1.560 para doar. Deu uma parada. O que aconteceu? Então, eu já falei isso aí e vou falar novamente. O sistema tem o próprio sistema dele de fazer a divisão. Então a gente não tem controle sobre isso e não sabe dizer exatamente o que está fazendo. Mas deu para perceber que eles estão pedindo de todo mundo apenas 70%. Pode ser que eles querem mais, pode ser que eles estejam fazendo, como é que eu vou dizer? Deixa eu lembrar a palavra certa para usar aqui, para mim não falar coisa errada. Pode ser que eles estão querendo mais participação dos participantes. Por quê? Nesse mês passado, a gente que trabalha com isso, teve muitas pessoas. Fui bloqueado, perdi o prazo. Fui bloqueado, perdi o prazo. Então, teve muitas pessoas que falaram isso. Pessoal, deixa eu falar aqui. Quem não saiu aí, por favor, não saia ainda não. Eu esqueci no detalhe também desse Nova Currule. Segundo a regra que veio com a gente, também essa ainda não foi confirmada. Eu preciso confirmar com ela. Mas é bom a gente já confirmar com a Adelina. Mas é bom a gente já ficar atento a isso. Segundo a nova regra Currule, também veio uma nova regra que diz o seguinte: quando a gente não cumpre, por exemplo, eu faço um pedido para oferecer ajuda aqui. Aí apareceu um participante e eu não cumpro, vai ficar lá 36 horas para eu cumprir. Eu não cumpro, o sistema vai sim tirar 10% do meu rendimento. Ele não vai descontar do meu valor. Ele vai deixar de me dar 30%, vai me dar só 20%. E vai ser criada uma nova guia. Nova guia automaticamente para outra pessoa. Essa outra pessoa aí, se eu fazer, eu vou receber só 20%, porque eu errei com o sistema, eu não cumpri a ordem, certo? Se passar mais 36 horas e novamente eu não cumprir, o que vai acontecer? Novamente o sistema vai deixar de me pagar 10%, e eu vou receber só 10% da minha doação. E vai ser criada uma nova guia automaticamente. Se passar de novo os 36 horas e eu não cumprir, novamente o sistema me tira 10%, ou seja, eu não vou ter rendimento algum. E vai ser criada uma nova guia. E se eu não cumprir essa nova guia, eu vou ser bloqueado no sistema. Então, por que eles fizeram essa nova regra? Também, como eu disse, no mês passado tiveram muitas pessoas. Que eu esqueci. Que eu esqueci de doar, não sei o que eu esqueci de doar e libera para mim. Então, a gente teve muito trabalho para colocar as pessoas lá para poder corrigir um erro que elas mesmas cometeram, mesmo que a gente avisou bastante. Então, por isso que a gente fala que tem que ser sim muito responsável. E eu creio que talvez seja por isso que o sistema está fazendo as doações dessa forma aí. Está
fazendo parcial para todos. Por quê? Para a gente ficar mais atento no nosso escritório. Porque está acontecendo muito isso aí de pessoas serem bloqueadas porque eu esqueci, porque eu perdi, porque eu esqueci. E perdeu o prazo, entendeu? Cândido Alagoas, melhor que bloqueia? Não entendi seu comentário. Se puder explicar de novo aí. Ramonzinho chegou agora? Tranquilo, irmãozinho. Ó, o Ramonzinho tá aí com nós, o irmãozinho parceiro. Já explico para você também de novo a nova currulha aí para você entender. Passar para os nossos participantes. Não tem prazo para oferecer ajuda? Não, Luciano. Você se cadastrou hoje. Você não precisa doar hoje, nem amanhã, nem a semana que vem, nem o mês que vem, nem o ano que vem. Teve pessoas que ficaram mais de 8 meses acompanhando a gente aí e nunca doaram nada. Você não tem prazo, você nem precisa doar, aliás. Tá certo? Se você entrou hoje, por exemplo, já entendeu, mas eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado, estou passando por abuso, mas você é um cara marqueteiro, um cara bom de rede, você pode sim convidar as pessoas para vir aqui, a gente pode apresentar. Se essa pessoa entra com você e ela faz doação, você consegue começar a ter rendimentos, lógico que vai demorar um pouco mais, e ter rendimentos sem nem nunca ter doado. Vamos supor aí, vou dar um exemplo aí, você vem a semana que vem, chama eu aqui, ô Alexandre, apresenta para mim aqui, tem uma galera aqui, rapaz, vai vir aqui em casa, apresenta para mim. Você chama o pessoal na sua casa lá, instala o seu computador no telão e eu vou apresentar. Por exemplo, aí você vai ter 10 pessoas que cada uma doou R$ 100. Você recebeu R$ 10 e tem R$ 100. E você pode pedir desse valor. Ô Ismael, pelo que me passaram, pode as 10 pessoas que doaram. As 10 pessoas que doaram, você pode receber. Agora, ô Luciano, que o amigo Ismael falou ali, não sei se pode receber. Então, vou confirmar para poder falar para vocês na próxima. Pelo que me passaram, pelo que eu sabia, sim. Se você tivesse 10 referidos que doaram 10, R$ 100 cada um, você ganhou R$ 10 de bônus de cada um. Ou seja, você tem 100 no escritório. Os seus 100 vão virar 130. E você poderia, sim, pedir doação desse valor. Isso é o que eu sabia até pouco agora. Então já não vou mais afirmar para você, ô Luciano, porque o Ismael está falando ali que não pode receber se não doar. Talvez você tenha assim que realmente se ativar, né? Doar um valor mínimo para poder receber. Mas isso até então eu achava que era que podia receber. Então eu vou confirmar para te falar isso depois. Mas enfim, de toda forma a sua pergunta foi, não tem prazo para oferecer ajuda? Não. Você pode entrar hoje, pode ficar, como eu disse, um dia, uma semana, um mês, 2 meses, o ano todo, sem doar. Aí daqui um ano você fala, gostei, consegui um dinheiro, vou doar. Você vai lá e novamente. Desde que você acesse a sua conta periodicamente, para que ela não seja excluída do sistema. Tá certo? Mais alguma pergunta aí? Alguém tem mais uma dúvida? Eu vou pegar o amigo Ramonzinho aqui e vou explicar para ele novamente a regra do acurrulho. E dizer o seguinte, eu ofereci ajuda e estou aguardando as ordens finalizar, o valor que estou prestando. Como já prestei ajuda, está faltando um valor para completar o montante. Ah, tá. Não tem um prazo especificado para você, para ligar alguém com você. Mas o sistema liga para você de 7 a 15 dias, ele liga uma pessoa assim. Pelo menos até agora sempre foi assim. Então, ou seja, tem gente pedindo, não tem por que o sistema não ligar a sua doação. É o que está acontecendo, que tem muita gente doando. Então, tem muita gente doando, tipo assim, vou fazer uma brincadeira aqui. Tem muita gente dando dinheiro e ninguém querendo pegar. Você entendeu? Tá mais ou menos assim. O sistema solicita uma doação, mas é bom ter certeza. Isso. Foi o que me falou, cadastrou uma pessoa na hora do saque tem essa mensagem. Beleza. Doou o mínimo e sacou assim que doou. Entendi, Ismael. Então, eu vou confirmar com a Elisandra que até então, inclusive eu não sabia dessa parte aí. Pelo que ela mesma me passou, que tinha como fazer assim. Mas eu vou confirmar com ela para passar para a pessoa. É bom saber. Vou até marcar aqui no meu... Como é que chama o negócio que chama? Na minha pauta da reunião, para eu perguntar isso na reunião, que aí eu já não vou ficar mais enganado. Vou estar sempre falando para vocês a notícia certa, né? Eu nunca doei. Mas tenho bônus. Posso pedir? Aí eu marco aqui mais ou menos que eu já sei como é que é. Pedir, certo. Arquivo, salvar. Vamos lá. Voltei aqui para vocês aqui. Pessoa me falou, cadastrou, mínimo assim que doou. Tá.
Ismael, agenda. Não, eu falo deixa eu ver aqui o nome que eu esqueci de novo. Não é agenda, é pauta, a pauta da reunião. Eu deixo um bloco aqui salvado para poder perguntar nas reuniões. Sempre que a pessoa fala uma coisa que a gente fica na dúvida, a gente vai perguntando ali, marca na pauta, aí no dia da pauta já tem a pauta para poder perguntar. Bom, Leonardo AD, boa noite. Existe diferença do Acrylli Rebase 300 e Acrylli Base 1000? Olha, para dizer a verdade, o Acrylli Base é novidade para a gente também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar na minha pauta também. Que isso aí eu não sei, não vou saber te informar. Mas, no geral, o Acrylli Base quer dizer que o seu valor não vai render. 30 e 100? Olha, para mim não apareceu aí 30 e 1000 não. 30 e 1000. Acrylli 30 e Acrylli 1000? Você não está cometendo engano não? Não é... É isso aí, Ismael. Beleza, na dúvida a gente vai aprendendo. Não como fala, depósito mensal 30% e depois Acrylli 1000, não. Que para mim eu tenho depósito mensal 30 e depois tem Acrylli 1000. Mas Acrylli 30 eu não vi, não. Se você tem certeza, eu vou até marcar aqui. O meu estava com 30. Ah, não. Era assim. O seu estava com depósito mensal 30%. E depois passa para Acrylli Base 1000. Entendeu? 30% bônus BTC. O 30 bônus BTC é 30% bônus BTC. Eu vou anotar aqui em todo caso para confirmar. Então, Acrylli 30 ou Acrylli 1000. Beleza, tá anotado aqui. Ainda tá no seu escritório, Alex. O que você fala, ô Ramon? Não entendi. A parada do Base. Não, porque aqui tava eu tirei. Como eu li as notícias e tal, eu recomendei para pessoas que não era confirmado, né? Mas eu recomendei a tirar. Aí eu tirei. Mas sim, se você deixar com a Acrylli lá, não vai render. Tá certo? Alguém tem mais uma pergunta aí? Eu vou dar uma explicadinha pro Ramonzinho aqui de novo. E quem quiser perguntar, pode perguntar. E eu vou começar a explicar para ele aqui. Bom, Ramon, é o seguinte. Você já está mais ou menos por dentro, né? Só vou a limpo mesmo. Ficar 100%